Fala, gente, tudo bem? Hoje a gente vai finalizar a parte de crise do sistema colonial, né? E já vamos dar a entrada na chegada da família real, que vai ser já um caminho, né? Uma trilhagem já para a gente entender como é que foi o processo de independência do Brasil, tá? Primeiro a gente vai começar com a Confederação Baiana, tá? E na outra aula a gente estudou sobre a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, lembrando que isso é muito um ponto de vista, porque Inconfidência diz que significa que eles não são fiéis, né? Eles são inconfidentes, né? Então era uma visão muito da coroa chamar a Inconfidência Mineira, né, a Conjuração Mineira de Inconfidência, tá? Então é muito um ponto de vista. Tá? É, e a conjuração baiana ela vai vir um pouco depois da Inconfidência Mineira, sofrendo muita influência, tanto da própria conjuração mineira quanto da independência do Haiti. Lembrando, né, a independência do Haiti que aconteceu, que foi uma independência feita através dos escravos, e isso vai influenciar muito. Por quê? Porque, apesar da influência do iluminismo do, também influenciar a conjuração baiana ela vai ser feita mais pela população. Tá? Claro que ela não vai ser concluída, assim como foi a conjuração mineira, a conjuração baiana ela não vai ser concluída, só que ela vai ser mais mobilizada pela população, tá? Não tanto quanto a elite, como era em Minas. Em Minas era mais um movimento elitista, era mais as pessoas mais ricas. Na conjuração baiana você vai ter um apelo mais popular, tá? Só que sim, também sofrendo influência do iluminismo, tá? O que ajudou muito nesse sentimento de revolta com a geração baiana foi o sentimento de abandono. Ou seja, lembrando lá da aula passada das reformas pombalinas, uma das ações de Marquês de Pombal foi transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Por que isso? Porque a Minas, o Rio de Janeiro ficava mais perto de Minas. Isso fazia com que Portugal tinha mais controle sobre a saída de ouro do Brasil, tá? Quando a capital é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, a Bahia vai ficar, os baianos vão ter essa sensação um pouco de abandono, tá? Então essa mudança do eixo econômico vai vai alterar nesse sentimento baiano, tá? Então isso vai ajudar nessa revolta popular da Conjuração Baiana. Tá? Coloquei essa foto aqui do Cipriano Barata, que ele vai ser o grande articulador, né, o grande pensador de todo desse movimento. Tá? Lembrando que uma coisa muito interessante, né, de se lembrar, que eu falei que a Conjuração Baiana vai ser uma revolta mais popular, é que o quê? A Conjuração Mineira, né, a Confidência Mineira, como ela é feita pela elite, ela visava se tornar uma república independente, né? Só que alguns intelectuais do movimento defendiam a permanência da escravidão, tá? Justamente porque foi um movimento mais elitista. A Conjuração Baiana não, a Conjuração Baiana ela já visava abolir a escravidão. Então, quando a Bahia se tornasse independente, ela ia se tornar uma república independente e iria abolir a escravidão. Outra ação da Conjuração Baiana, né, outra ideia da Conjuração Baiana era a abertura dos portos, ou seja, nessa época ainda tinha muito ainda reinava, né, o pacto colonial, ou seja,
toda a relação econômica da colônia, ou seja, do Brasil, era com Portugal. A Confederação Baiana ela visava que a Bahia se tornasse uma república independente e depois disso tivesse uma abertura dos portos, ou seja, que a Bahia pudesse comercializar com quem ela quisesse, né? E iria abrir o comércio para outros povos também, tá? Para ocorrer todo esse movimento, né, os revoltosos eles distribuíram panfletos, né, convocando a população a participar da revolta junto com eles. Só que, infelizmente, ah, eles vão sofrer uma repressão, né, que nem a Confederação Mineira. Eles também vão ter um delator. Alguém vai lá, vai entregar eles e antes que aconteça, né, esse movimento de revolta, eles vão criar uma repressão e muitos vão ser condenados à morte, tá? Aqui eu coloquei alguns ideais, né, abolir a escravidão, proclamar uma república baiana e abertura dos povos e um governo igualitário, tá? Eles queriam promover mais igualdade. Essa daqui é a Praça da Piedade, em Salvador, que existe até hoje. E nessa praça, muitos vão ser mortos, tá? Como era um movimento mais popular, a repressão vai ser maior, tá? Diferente da Conjuração Mineira, que só tiradores vão ser mortos. Na Conjuração Baiana, mais pessoas vão morrer, tá? Agora vamos entender um pouco mais a chegada da corte ao Brasil. Lembrando, né, agora a gente já passou do século, né, agora a gente está em 1808. Não muito longe da Conjuração Baiana, que foi em 1798, tá? Para a gente entender um pouco o contexto, né? Portugal estava lá na Europa, bonitinho, o rei, a rainha. Só que nessa época, Napoleão estava expandindo seu império, tá? Então, para a gente entender um pouco o contexto, né, dessa época. Ainda estava ocorrendo ainda as relações entre Portugal e Inglaterra, que era uma dependência praticamente de Portugal com a Inglaterra, tá? Desde o Tratado de Nice, né? E o que acontecia? Napoleão não conseguia derrotar a Inglaterra, né? Das aulas de Napoleão. Napoleão não conseguia derrotar a Inglaterra e, para isso, Napoleão decretou bloqueio continental, ou seja, ninguém era para fazer relações comerciais com a Inglaterra. E quem fizesse, Napoleão ameaçava invadir, tá? E Portugal se viu encurralado, porque Portugal precisava fazer essas relações com a Inglaterra, porque era bastante independente da Inglaterra, mas tinha medo de Napoleão. Então Portugal continuou com essa relação com a Inglaterra e Napoleão ameaçou invadir Portugal, tá? Então Napoleão vai invadir, né? Napoleão já tinha invadido a Espanha e Napoleão agora vai invadir Portugal. Só que antes que o Napoleão conquistasse Portugal, a família real decidiu fugir de Portugal, tá? E vieram para o Brasil, tá bom? Aqui, ó. Chegada da família real. Gente, pensa bem. Foram quase 300 anos de Brasil colônia e nenhum rei tinha pisado em terra brasileira, tá? Então, foi a primeira vez que um rei foi para a colônia. Tá? E não só o rei, mas ele trouxe toda a família dele. Não só a família, mas todo mundo, toda a corte, grandes líderes religiosos, então bispos da igreja e tudo mais, vieram junto com ele. E ao invés de 15 mil pessoas deixaram de Portugal e vieram para o Brasil. Tá?
Isso para a época era muita coisa, tá? Então, só que quando Napoleão invade, né, Napoleão vai chegar em Lisboa, quando Napoleão chega em Lisboa, né, que é a capital de Portugal, a família real já tinha ido embora. Só que isso vai despertar um sentimento de abandono em Portugal. Imagina só, você tem um rei e quando um inimigo ameaça invadir as terras, as suas terras, o rei vai embora, né? Tipo, e deixa você ali, tá? Então, Portugal se sentiu muito abandonado quando a família real veio para cá, tá? Na trajetória eles tiveram algumas dificuldades, né? Eles tiveram uma tempestade no meio do caminho, que dividiu alguns barcos foram para um lado, outros barcos foram para outro. Isso fez com que a família real primeiro parasse em Salvador, na Bahia, e depois de alguns dias, se eu não me engano, eles já vieram para o Rio de Janeiro, que era a capital, tá? Além das tempestades, tiveram infestação de piolhos, vários tiveram que raspar a cabeça para conter essa infestação de piolhos nos navios. Lembrando, gente, que naquela época não tinha condições de higiene como tem hoje em dia, tá? Então é bem difícil, né? Conter piolho e tudo mais naquela época, tá? E eu coloquei já nessa parte mesmo, nesse slide, é, a abertura dos portos às nações amigas. Por quê? Uma das primeiras atitudes que Dom João fez, né? Dom João VI fez, quando chegou no Brasil, foi abrir os portos. A mesma ideia que os revoltosos da congregação baiana pretendiam fazer. Ou seja, quando eles chegam aqui no Brasil, Portugal não respeita o bloqueio continental e já fazia negócio com outros países, isso incluindo a Inglaterra. Claro que a gente fala outros países, mas era basicamente só a Inglaterra. Então, Portugal continuou fazendo relações com Portugal aqui do Brasil, tá? Isso vai manter a relação de Portugal com o Brasil. Gente, só para pensar bem, né, como isso vai mudar na nossa relação. Por quê? Porque até então o Brasil era uma colônia. Tudo que o Brasil produzia, o Brasil mandava para Portugal, mandava para a coroa. Tá? Só que agora a coroa está aqui. Isso vai crescendo uma independência do Brasil naturalmente, tá? Porque o rei está aqui, tá? Então agora a gente produz para cá, não produz mais para Portugal, a gente está produzindo para cá, tá? Olha para vocês verem como é que essas coisas vão mudando já na cabeça aqui, né? Como é que isso vai mudando a estrutura do Brasil. Por isso que alguns historiadores vão começar a falar que na vida da família real já começa o processo de independência do Brasil, tá? Vamos falar aqui rapidinho um pouco sobre a administração joanina, tá? Quando o Dom João chegou aqui, ele teve que mudar uma série de coisas no Brasil para adaptar a família real, tá? Então, como ele vai começar a fazer negócio com a Inglaterra a partir daqui do Brasil, ele vai ter que mudar certas estruturas do Brasil. Então, ele vai criar um banco do Brasil, né? Ele vai criar um banco, né? Nossa, coloquei banco, desculpa, gente. Ele vai criar um banco do Brasil, né? Porque ele vai precisar de um banco, uma casa da moeda, para emitir moedas e tudo mais. E ele também vai criar coisas para o seu bem-estar, como Teatro Real, Biblioteca Real, coisas que vão permanecer até hoje, tá, gente? E depois de um tempo, ele vai, ele vai decretar que o Brasil ele não é mais uma colônia. O Brasil ele vai ser elevado à categoria de Reino Unido, ou seja, o Brasil é um reino unido a Portugal. Ou seja, o Brasil não é mais uma colônia, o Brasil agora é um reino, entende? Então, olha como é que isso vai crescendo no, no, no Brasil e como isso vai influenciando
a independência. O Brasil vai se tornando, né, através do próprio rei, o Brasil vai se tornando independente a Portugal, tá? Gente, na próxima aula a gente vai ver a continuação de tudo isso até chegar na independência do Brasil, tá? Mas por hoje é só isso. Qualquer dúvida é só mandar lá no WhatsApp. E é isso aí, gente. Tenha uma boa semana.